Nos processos fisiológicos, o cálcio e o fósforo são elementos essenciais e, por isso, precisam ser mantidos em equilíbrio. A proporção entre o cálcio e o fósforo no organismo fica em torno de 2:1, e os mecanismos que controlam os níveis de ambos são os mesmos. O cálcio participa do processo de contração muscular, da liberação de substâncias por exocitose, transmissão do impulso nervoso, coagulação do sangue, dentre outras coisas. O fósforo é essencial para manter a estrutura das membranas celulares, para fazer o tamponamento sanguíneo. Ele também compõe o trifosfato de adenosina, mais conhecido como ATP. Essa é a molécula que armazena energia. E também ele faz parte da estrutura dos ácidos nucleicos. Nesse vídeo será explicado como ocorre o metabolismo do cálcio e do fósforo no organismo, por meio do paratormônio, da calcitonina e da vitamina D. O cálcio se encontra aproximadamente 0,1% no líquido extracelular, 1% dentro das células e organelas e o resto é armazenado dentro do osso. Isso significa dizer que os ossos servem como um reservatório desse íon. Em casos de aumento das concentrações séricas, o que é conhecido como hipercalcemia, ele pode armazená-lo. E em casos de diminuição, a hipocalcemia, ele pode liberá-lo. O fosfato se encontra 85% nos ossos, de 14 a 15% nas células e menos de 1% no líquido extracelular. Tanto o fósforo quanto o cálcio são controlados pelos mesmos mecanismos, e o controle desses íons no organismo acontece pela movimentação dele através do líquido extracelular, do intestino que cuida da absorção e parte da excreção, os ossos que constituem o maior armazenamento e os rins, que controlam a excreção. A regulação dos níveis plasmáticos desses íons é realizada através do paratormônio secretado pela paratireoide, a calcitonina liberada pela tireoide e a vitamina D. As paratireoides, na maioria das espécies, se encontram junto à tireoide em um número de 4 glândulas pequenas. Os suínos possuem apenas um par de paratireoides. Nessas glândulas existem células chamadas de células principais e células inativas, conhecidas como células oxifílicas. As células principais são responsáveis por produzir o paratormônio, chamado comumente de PTH. A sua síntese não é diferente dos outros hormônios proteicos. Ele é produzido como pré-pro-PTH, clivado formando o pró-PTH e direcionado ao complexo de Golgi, onde é empacotado em vesículas. Ali, ele fica armazenado até que seja liberado por exocitose. A sua secreção é regulada pelos níveis plasmáticos de cálcio. Uma diminuição nos níveis de cálcio estimula a sua secreção, e o aumento inibe a secreção. A função desse hormônio é elevar as concentrações de cálcio e diminuir o fósforo no sangue. Para tanto, ele atua sobre o metabolismo ósseo e renal de cálcio e indiretamente no trato gastrointestinal. Nos ossos, ele atua principalmente aumentando a atividade dos osteoclastos e inibindo os osteoblastos, o que gera um aumento na reabsorção óssea e liberação de cálcio e fósforo. Os seus efeitos sobre os rins já foi discutido nas aulas de fisiologia renal. Mas o seu efeito consiste em aumentar a reabsorção de cálcio e diminuir a reabsorção de fósforo, lá no túbulo contorcido distal. Além disso, ele ativa a vitamina D, e essa por sua vez aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo contorcido distal e atua também no intestino. Outros fatores que influenciam a secreção de PTH são a epinefrina, que estimula sua liberação, e o sono, pois ao acordar, os seus níveis são maiores. A calcitonina, como foi citado lá na segunda aula de sistema endócrino, é um hormônio produzido pela célula C, também chamada de células parafoliculares, que está localizada na glândula tireoide. A sua síntese é semelhante à de todos os hormônios proteicos, sendo armazenado em vesículas. A sua secreção é estimulada pela hipercalcemia, ou seja, enquanto a calcitonina é estimulada, o PTH é inibido. A sua ação é oposta à do PTH, pois ele atua diminuindo os níveis de cálcio e fósforo no sangue. O seu mecanismo de ação consiste em diminuir a movimentação do cálcio através dos osteoblastos e osteócitos. Ela também inibe a secreção do ácido gástrico e a secreção de gastrina, o que resulta na diminuição da atividade gastrointestinal. Nos rins, ela aumenta a excreção de cálcio e fósforo. A vitamina D pode ser considerada um hormônio, pois ela é produzida e jogada na corrente sanguínea para ter a sua ação em um tecido distante. O precursor da vitamina D, o 7-desidrocolesterol, é sintetizado na pele a partir do acetato. Quando a pele é exposta à luz solar, as ligações dessa molécula são clivadas e a vitamina D é formada. Nesse momento, ela ainda é inativa e, por isso, deve passar pelo fígado e pelos rins. Primeiramente, ela é levada ao fígado, onde sofre transformações, e posteriormente é levada aos rins, onde sofre outras alterações, e lá é ativada.
A ativação dela nos rins é estimulada pelo PTH, como falado antes. A própria vitamina D, quando se eleva, é capaz de reduzir a atividade da enzima que a ativa, ou seja, a elevação da vitamina D reduz a quantidade de vitamina D ativa. Por ser lipossolúvel, ela precisa ser transportada por proteínas plasmáticas. A proteína que tem afinidade por ela é a transcalciferina, uma proteína sintetizada pelo fígado. A vitamina D atua aumentando a absorção de cálcio no trato gastrointestinal. O seu mecanismo de ação consiste em estimular a síntese de proteínas nas células da mucosa intestinal, que fazem o transporte ativo de cálcio pelas membranas. Porém, ela também é capaz de estimular a absorção passiva desse íon. Nos ossos, ela é capaz de aumentar a reabsorção óssea e o movimento de cálcio para o líquido extracelular, e além disso, é capaz de aumentar os efeitos do PTH sobre a reabsorção óssea. O controle da vitamina D é dado principalmente pelo PTH e pelo fósforo. Quando ocorre uma hipocalcemia, o PTH é secretado, e ele leva à ativação da vitamina D, o que acaba levando à correção da hipocalcemia. O fósforo, quando está aumentado, ele inibe a enzima que ativa a vitamina D, o que leva à diminuição de vitamina D ativa. Quando ele está diminuído, acontece uma menor inibição dessa enzima, o que leva ao aumento da ativação da vitamina D, e isso acaba resultando em maior absorção de fósforo. Esses são os principais mecanismos pelos quais o equilíbrio do cálcio-fósforo é mantido no organismo. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!